Ah, você vai falar do quê? Carol Malta, daquilo que enche os seus olhos, daquilo que ali deixa a sua boca assim, como um brejo, Carol. Nossa. A Como boca um da Carol brejo. fica cheia d'água lá. Sabe quando dizem esse nome, a boca encheu d'água? Não, eu não conhecia esse do brejo, não, viu? Virou um brejo, ficou tudo alagado. Assim. Pé. Carol come a beça, gente. Então eu falo aqui para vocês que depois da gente ser alimentado pela palavra de Deus, observando que a gente tem que ter um sentido de vida e até para cuidar da nossa saúde, a gente também tem que ter esse sentido de vida. E você sabia que um estudo internacional que foi realizado em 6 países mostrou que o prato feito, o famoso PF, isso mesmo, prato feito brasileiro, ele tem um tamanho muito acima do normal e ainda excede nas calorias. Então é sobre isso que nós vamos conversar agora com a nutricionista Evelyn Maia. Bom dia, Evelyn. Bom dia. Como vai? Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Alegre, contente, sorridente? Sim, claro. Então tá certo. Começamos aí essa quinta-feira chuvosa e a gente falando do PF, e quando vem o PF, vem aquela imagem bonita, principalmente das divulgações. A gente vê ali numa praça de alimentação de shopping, aliado à questão da praticidade e da rapidez. Exatamente. E às vezes até o preço. Isso aí pode ser uma combinação, uma mistura assim meio perigosa, né? Exatamente. As pessoas, elas são muito compradas pelo visual, né? Então, muitas vezes... Eu sou o cara, Evelyn, que come com os olhos. Se tiver uma coisa que eu gosto e não me satisfizer aos olhos, eu não como. É Já incrível, não come. né? É o que eles falam, né? A primeira imagem é a que fica. Então, exatamente, quando a gente bate o olho e vê aquela comida bonita, é o que dá vontade de comer mesmo. Mas é aí que tem que tomar cuidado, que é onde mora o perigo. Porque muitas vezes a gente é comprado por essa foto e acaba comendo de uma forma errada. E o problema do PF, né, como eu falei aqui também, associa-se. Tem a questão da beleza. Ótimo. É um ponto para ser questionado. Tem que colocar uma interrogação nisso, se aquela beleza do anúncio é a qualidade que precisa. 2, é a questão da praticidade. Você já chega, olha, eu quero aquele PF ali, eu quero, em alguns lugares eles mudam assim a forma e tudo, mas no final é a mesma coisa, né? Eu quero aquele ali. Pum. Enquanto você já está pagando, está saindo ali a fitinha do cartão, O alimento já está pronto ali. Te esperando já. Tem esse outro lado também que facilita hoje nessa correria. Olha, eu vou comer um PF que é mais rápido, porque você vai entrar num self-service, você vai lá, você vai ter o trabalho, você vai levantar. Não, esse você já vai, paga, senta, come e vai embora. Isso também é complicado no sentido da qualidade, né, que é o objetivo da pauta, e também a questão da própria digestão também, não é? Exatamente. As pessoas muitas vezes procuram o PF, além da rapidez, até mesmo pela questão do preço, porque o self-service muitas vezes acaba saindo com um custo um pouco mais elevado. Conta, né? Exatamente. E o PF, por ser mais barato, as pessoas preferem. Mas tem algumas estratégias que dá para tentar fazer para comer de uma forma melhor, que não seja aquele prato com aquele volume tão grande de comida, com aqueles nutrientes, né? Você pode mudar um pouco os alimentos, pedir para substituir também, para melhorar. E aí ainda tem também, por exemplo, alguns PFs que eles já vão para essa linha mais fit, não é? Aí já vem com arroz integral, um frango grelhado, vem um peixe. Pode ser interessante. Sim. Não deve ser o costumeiro, mas pode ser interessante. Porque tem algumas opções que são um pouco melhores. Por exemplo, no PF, geralmente eles dão mais de uma opção. Por exemplo, a carne, às vezes tem um frango empanado, um peixe assado ou uma carne frita. Então, tenta procurar sempre consumir o peixe ensopado, uma carne cozida, em vez de ser a carne frita, empanada. Então, você vai mudando as opções. Às vezes, pedir para colocar mais salada no prato do que o arroz com feijão, porque muitas vezes a maior parte do prato é o arroz com feijão, né? E às vezes vem mais comida do que a pessoa dá conta. E também eu acho que seria aí, então, nesse nível de estratégia também, por exemplo, para diminuir o arroz, o feijão, pedir o PF Júnior, que muitos lugares dão o nome de Júnior, que é o Kids,
aí diminui, aí E às vezes consegue. coloca um pouco mais de salada, às vezes pergunta se tem algum legumes cozido para colocar também e complementar. Então tentar fazer com que essa salada, esses legumes e a verdura seja 50% do prato, para que não corra o risco que comam um prato muito calórico, né? Com muito arroz, batata também. No padrão nutricional, Evelyn, a gente vai pensar assim que esse não é o ideal. A gente está falando de um real. Não é? E a gente está falando aqui porque, por exemplo, se aconteceu, você naquele dia, aí choveu, atrasou, fez alguma coisa e tudo, aí você precisa fazer aquilo ali, ponto. Aconteceu, não tem problema nenhum, não é verdade? Naquela Agora, situação a pessoa pensa, o que eu vou fazer aqui que pode ser um pouco menos pior, né? É verdade. Agora, para quem depende de uma refeição fora e normalmente opta pelo PF mesmo, e isso é uma prática comum, não é? Do trabalhador, que muitas vezes é mais acessível, nós falamos aqui, é o tempo, é o valor financeiro, não é? A gente chega nesse contexto de que também a pessoa, ela precisa até mudar esse hábito. Não é que a gente está jogando contra os restaurantes, não, mas é jogando contra também, porque a pessoa ela pode fazer as suas substituições também, não é? A pessoa, se ela tiver só o PF como opção, ela já pode tentar pedir para aumentar essa quantidade de salada, preferir as carnes Ela cozidas. pode, talvez, se ela não conseguir, for aquela coisa mais formatada, também ela trazer de casa, mas aí o trazer de casa eu acho que compete ali com a questão da praticidade que é proposta no PF. Às vezes acaba perdendo um pouquinho de tempo. Se a pessoa tiver o tempo para montar pelo menos a salada e levar para complementar, já ajuda porque vai reduzir um pouco o consumo de outros alimentos, como fonte de carboidrato, né? Outra coisa também, geralmente no PF, às vezes tem o arroz com a farofa, o arroz com a batata. Então é tentar evitar consumir mais de um alimento, fonte de carboidrato na mesma refeição. Se pedir o arroz, pede para não colocar batata, farofa, Substitui com a salada. Exatamente, aí aumenta um pouquinho mais. Então, assim, tem como ir tomando Dá uma balanceada ali, né? Melhorar um pouquinho essa alimentação. Agora, quando a gente fala também do PF, que, como eu falei no início, tem a questão do tamanho, mas também tem a questão do excesso de calorias também. Nós temos uma necessidade calórica, homem de 2.500 calorias dia, é isso? E mulher 2.000. Varia muito pela pessoa, pelo gasto energético que ela tem também. Se uma pessoa pratica atividade física, ela vai acabar gastando mais energia. Se a pessoa é mais sedentária, gasta menos. Varia muito de pessoa para pessoa. Mas se for colocar numa média, a gente vai ver que um prato aí, segundo as pesquisas, um PF tem em torno de 1.600 calorias. Isso, e é uma quantidade muito grande, né? Porque tem o resto do dia para você comer. Tem o café da manhã, tem o jantar. Não, e se colocar almoço e a gente colocar um jantar e meio que fizer a conta assim de dobrar, como se serão 3.200 calorias só dessas refeições básicas, só né? nas grandes refeições. Nas grandes refeições, almoço e jantar. Já extrapolou. Fora café da manhã e o que se come nesses intervalos. Lanches, exatamente. O déficit também aí em termos de eliminar, de consumir essas calorias aí, também fica absurdo. Retrato talvez hoje aí desses tanto de problemas aí cardíacos, obesidade, etc. Isso, porque ao longo dos anos as pessoas não percebem, talvez, naquele momento que está fazendo aquela refeição, mas se torna uma rotina, uma prática diária, ao longo do tempo vai acabar tendo esse ganho de peso, pode levar à obesidade. Então, tem que tomar cuidado tanto na qualidade do alimento quanto na quantidade também. Então, o prato feito, o maior perigo dele é isso, porque muitas vezes vem mais comida do que as pessoas dão conta de comer. E aí a gente incorre até num outro problema, né? Que é o próprio desperdício. Quando esse a pessoa... aí também Os tem dois que se olhar lados esse lado são social, ruins, né? exatamente, porque ou as pessoas não dão conta de comer, né, e aí acabam desperdiçando, ou então acaba comendo mais do que até mesmo queria, acaba comendo, vamos dizer assim, por gula, né, para não ou até mesmo pela obrigação. Olha, não, eu pedi, ia deixar sobrar, vai ser complicado, então vou ter que comer. Aí vai lá e empurra acaba empurrando a comida. Então, às vezes, é o que você falou, às vezes pedir um prato júnior, ou então pedir meio PF. Tem lugares que às vezes eles falam, você quer meio? Então já não é aquele grande, você já sabe que dá conta de comer uma quantidade um pouco menor também.
Vamos ali conversar ali no nosso espaço verde e você vai nos mostrar assim, um exemplo desse PF mais saudável, vamos dizer assim. Vamos lá? Vamos. Por gentileza, pode vir aqui comigo. Agora, Evelyn, quando a gente fala sobre essa questão aí de pedir meio, de pedir tudo, tem o lado também da nossa educação financeira. A gente vive sempre buscando aquela questão da compensação. Se eu pedir, eu tenho que comer. Eu tenho que fazer valer. Olha, eu fui na festa e comi muito. Eu fui a um rodízio e eu comi até o olho virar. Olha, eu fui num rodízio de pizza, tive que abrir os... Essa mentalidade, eu acho porque nós viemos assim de um país pobre, somos emergentes, em nome de Jesus, crescentes, uma nação próspera, o Brasil, uma nação extremamente rica. Amém? Amém. Isso. Aí, mas viemos desse lado de pobreza. Tem esse lado também onde a nossa cultura alimentar fala muito sobre a gente matar a fome. Sim, às vezes as pessoas, é o que você falou, às vezes acaba comendo até mais do que queriam comer. Por exemplo, fui no rodízio, então eu tenho que fazer jus àquilo que eu estou pagando. E aí come até não dar conta mais. É uma certa né? questão assim de direito, né? Aquela questão, esse é o meu direito, eu faço valer o meu direito. Sim. Isso também é uma mentalidade que, por um lado, ela está certa. Lógico, você pagou, você tem o seu direito. Mas você não precisa também se prejudicar por causa desse sentido, né? Exatamente. O ideal seria as pessoas tentarem deixar para momentos específicos, esses rodízios, as festas, tentar evitar que não seja, por exemplo, toda semana já tem ali aquele rodízio marcado, porque senão a pessoa acaba ingerindo mais do que deveria também, né? Então, assim, deixar para momentos mais pontuais, às vezes para um aniversário, e aí acaba saindo um pouquinho, mas que seja mais pontual, não seja uma rotina. Deixar mesmo para ser exceção e não fazer da exceção a regra. Exatamente. Gente, agora aqui, ó, a Evelyn Maia, nutricionista, ela vai falar para a gente aqui sobre esse PF saudável, o que deve ser composto, e ela trouxe aqui alguns exemplos. Daqui a pouco nós vamos passar aqui para o Fininho comer aqui, sim, isso aqui para ficar legal, porque foi tudo preparado com muito carinho, viu, Fininho? Você que vai comer, vai fazer a degustação aqui. Evelyn, brasileiro, a gente já pensa mesa do brasileiro, PF do brasileiro, arroz e feijão. Vamos começar. O principal do prato é o arroz com feijão, né? Assim, e não vamos abolir ele da nossa alimentação, porque é uma combinação muito boa, né? Mas a gente pode ter algumas estratégias, como por exemplo, maneirar no consumo, porque muitas vezes as pessoas colocam muito arroz com feijão, acaba repetindo e fica muito calórico o prato. Desde que seja de uma forma maneirada, a gente pode manter e a gente pode substituir também. Aqui tem como exemplo o arroz integral, que é um arroz que ele que ele tem uma quantidade de fibra maior do que o arroz branco. Tem o parboilizado também, que ele tem mais nutrientes. Então, assim, tentar substituir aquele arroz branco, que não tem quase nutriente nenhum, pelo integral ou pelo parboilizado. E aí, mesmo sendo um arroz integral, maneirar na quantidade também, porque quando consumido em excesso, pode levar ao aumento do peso. Dicas para você aí, ó. A senhora aí, ó, tá preparando a comidinha aí para o maridão agora. Quem sabe já não começa a mudança de hábito dentro de casa, né? Já trocando aí o arroz branco por esse arroz integral, não é? Sim. Já pode começar assim, não pode, Evelyn? Pode, porque vai melhorar demais. Saindo do PF e indo para dentro da sua casa. A senhora que vai começar. Olha lá, a senhora tá lá, tá vendo? Olha lá, ela tá indo para a cozinha agora para fazer comida. Já pode trocar desse pelo jeito. arroz integral já. A dona Maria, a dona Jéssica lá, o nome dela é Jéssica, não é isso? Aí Porque a refeição vai ficar até mais nutritiva mesmo. Além de nutriente, vai ter mais fibra também, que muitas vezes a ingestão de fibra na população brasileira é muito baixa, né? E até aproveitando mesmo para falar de fibra aqui, tem aqui uma salsinha junto com uma couve, né? Só um pouquinho para a gente poder ilustrar. A couve também, além de ser um alimento fonte de ferro, é fonte de fibra também. Então, a gente pode melhorar a qualidade nutricional dessa refeição, adicionando essas verduras cozidas, refogadas, às vezes colocar uma salada crua também, folhas verdes escuras, que muitas vezes as pessoas deixam de lado porque é um pouco mais complicado de fazer e lavar. E nós abrimos aí a semana, né, como o Dia Mundial de Combate ao Câncer, e a gente está falando muito sobre esses vegetais verdes escuros, né? Também é muito bom, até na questão da prevenção
e tantas outras coisas mais, né? Exatamente, porque esses alimentos são riquíssimos em vitaminas e minerais e muitas vezes as pessoas acham que é mais fácil ir para o suplemento, para uma cápsula, mas a gente tem tudo isso disponível na natureza, na alimentação, então a gente pode inserir isso no nosso dia a dia, a começar pelo nosso almoço, que é a refeição principal que a gente acaba agregando esses nutrientes. Todos eles, né? Pelo menos boa parte deles. Aí nós temos aqui, você falou aí das saladinhas, nós temos aqui o nosso querido, famoso pepino. O pepino para ilustrar a salada crua, né? Mas a gente pode colocar, claro, vários outros ingredientes, como o tomate, essas folhas verdes também, uma cebola roxa para dar uma crocância, tem gente que gosta, né? A gente pode colocar uma cenourinha ralada, então pode variar bastante essa salada e o pepino está aí para ilustrar essa salada crua. Deixa eu oferecer o pepino aqui pro Fininho aqui. Vai lá, Fininho. É isso, vai comer um pepino aí, de leve, isso, Fininho. Cara, boa, Fininho. É isso aí que eu gosto aqui. O Gui, toma aqui, pode servir aqui, viu? Brunão, Jéssica, vamos aqui. Agora, aqui nós temos aqui a cenourinha, chuchu, batatinhas também. Sim. Esse aqui o quê? Essa daqui é a baroa, né, Baroa, que a gente chama. baroa. Essa mais branquinha aqui tá parecendo a batata inglesa, mas é a batata doce também, que tem a da casca vermelha e da casca branca, e a cenourinha cozida. Aqui tá para representar esses legumes cozidos. Por exemplo, quando você colocar o arroz no prato, tenta evitar colocar a baroa, a batata doce, porque senão ficam outras fontes de carboidrato naquela refeição. Mas o chuchu... Além do início ali com o arroz, né? Que já é uma porção boa, né? E é uma fonte de carboidrato, então não precisa adicionar mais. Então, por exemplo, essa batata, baroa, a gente evita. Por exemplo, você pode consumir o arroz com chuchu, uma abobrinha, um quiabo. Esses outros alimentos você pode combinar com arroz, porque tem uma quantidade menor de carboidrato. Ou então você pode substituir pelo arroz essa baroa, essa batata doce, uma moranga também. E isso tudo, gente, você, quando for ali fazer aquela sua refeição mais rápida, seja aí seja qual for o propósito, né? Seja porque está com pressa ou é a sua realidade, tenta fazer esse balanço aí, tenta fazer esse equilíbrio aí, principalmente ali junto ao restaurante, onde você vai comer aí o famoso PF. Não precisa ser aquele prato monstro, não. Diminua aí, peça para diminuir um pouquinho no arroz, no feijão, não é isso? Exatamente. Então, Evelyn, para você que nessa câmera aqui do nosso querido Fininho, que mestre em resolver os pepinos aí e tudo, faça a sua consideração para o pessoal que está nos assistindo a respeito do PF e o que ele precisa levar em conta. Então é importante que primeiramente, escolha um lugar que você considere que é adequado, que você tenha opções para fazer essas escolhas, né, mais saudáveis. Por exemplo, tem mais uma opção de carne, aí você vai evitar fritura, carne de porco, essas carnes mais gordurosas, né? Que você possa pedir para aumentar a quantidade de salada e reduzir essa quantidade de arroz e feijão, substituir o arroz branco pelo integral também, né, que é uma opção, adicionar esses legumes cozidos. Então, assim, opte primeiramente para um lugar que você consiga fazer essas alterações no seu prato e fazer com que ele fique mais saudável. Evelyn Maia, nutricionista, veio aqui nos falar sobre a qualidade e a quantidade dos PF. Tem aumentado em caloria e aumentado em quantidade também. E aqui nós ilustramos para você. Gente, olha que PF lindo. Comenta esse prato aqui pra gente aqui, um instantezinho, Evelyn, pra gente então encerrar. Aqui, ó, é o zoiudo, o famoso zoiudo que Carol Malta falou. Carol Malta, consumidora contumaz de zoiudos. O ovo é o segundo melhor alimento, não é? Ontem nós ficamos sabendo aqui. Sim, é um alimento muito nutritivo, tem muitas vitaminas e minerais, principalmente na gema, né? A clara, fonte de proteína, também a albumina que está presente no ovo. Então é interessante que ele esteja presente na alimentação, mas evitar que seja o ovo frito como aí tem tá na a carne, foto. aqui, ela é uma carne vermelha, né? Possivelmente assada, mas tem as batatinhas fritas, o feijão, ó, é Arroz muito e a aqui, farofa. tem a farofa aqui, né? Sim, nesse prato aqui, para começar, já colocaram a salada lá no fundo, né? Não destacaram. Esse prato aqui, ele é caloricista. Acaba destacando. Então, assim, aqui nesse prato a gente poderia manter, mas mudar algumas coisas para tentar melhorar
para ficar um pouco menos calórico. Por exemplo, se já tem o arroz, pede para tirar essa farofa, a batata frita. Aí você vai ter o arroz, o feijão, a carne. Esse ovo, se for cozido, um pouco melhor, né, do que ele frito, porque muitas vezes é com muita gordura. E aí essa salada aqui, excelente, um prato cheio de salada. Vamos para uma outra imagem também, só para ilustrar aí o seu dia. Doutora Evelyn Maia, olha aí, cebolas e a salada já está dentro. Aqui tá já presente, é um prato né? mais inclusivista, não é? Coloca a salada nele já, ela não ficou no fundinho, né? Aqui nesse prato, novamente, tem um arroz, tá vendo? Às vezes a pessoa nem percebe que aí tem um arroz, a farofa, a batata, mais o pastel. Então, nós temos 4 alimentos fontes de carboidrato. A gente não precisaria disso tudo num prato, né? Você poderia escolher. Açúcar e a mil, né? A mil, e ainda tem um suco aqui junto. Ainda né? tem o que suco aqui, gente? O que suco? Tem esse suco aqui, a gente poderia ser um suco natural, né, sem adição de açúcar, porque a fruta já é doce, não precisa ser um suco artificial ou com adição de açúcar. E aqui nessa alimentação... E o desejável, às vezes, que nem tem a bebida, né? Exatamente, porque muitas vezes fica mais calórica a refeição. Você pode guardar essa bebida, às vezes, para um lanche da tarde, comer com sanduíche natural, não precisa comer junto no almoço, né? Verdades. Salvas de palmas aqui para a nossa Evelyn Maia. Esses pratos aqui, Evelyn, eu vou contar aqui para vocês, cometerei aqui uma inconfidência. Essas fotos foram ilustradas aqui do almoço da Carol Malta e da chefa Grazi Faria no dia de ontem, quando elas falaram que fariam uma dieta e então elas foram lá para comer esse pratinho leve. Carol Malta e Grazi Faria, o pratinho delas. Isso. Despedindo, né? Muito bem, pessoal. Tivemos esse bom bate-papo aqui falando sobre o PF brasileiro aí, que tem aumentado no tamanho e no número de calorias. E aqui quem veio nos falar sobre as dicas para mudar isso ou melhorar foi a nossa nutricionista Evelyn Maia. Muito obrigada. Obrigadíssimo, viu? Volte sempre. Um abraço para a nossa querida Débora.